muito bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê de Coisas, mais um passo a passo preparado com muito carinho aqui para vocês. Que tal começar a fazer as suas próprias embalagens? A minha proposta de hoje é uma caixa livro feita desde do zero, com pouquíssimos materiais e, é claro, todos eles vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Entendendo a dinâmica, você cria a qualquer momento. Então, uma boa aula! Estica bem o papel. E aí a gente vai usar a nossa outra reguinha, que tem em torno de 8 milímetros aqui. Na verdade, 8 milímetros mesmo. Mas também, na ausência dela, é só colocar e medir com a régua normal. Certo? As reguinhas de encadernação são um facilitador, né? Ó, vamos passar cola também na nossa lombada. E vamos fixar aqui, bem do ladinho. E por que a reguinha T é legal? Porque ela mantém o alinhamento superior e o lateral também, né? Então, ó, venho aqui. E vou fazer isso aqui. Depois vou alinhar novamente a reguinha e vou finalizar com essa parte. Eu vou passar também em toda essa extensão aqui. Vou aqui, ó. Manter esse alinhamento. Feito isso, eu vou pegar meu estilete e vou posicionar, ó, bem aqui a régua maior, aqui tem 1,5 cm, né? E vou refilar. Vou cortar aqui, ó. No restante, eu vou deixar, porque já tem na teoria a medida, certo? E vou pegar também a minha ferramenta de fio de cabelo, que é aquela ferramentinha que a gente tem aqui para cortar o ângulo certinho. E vou cortar os 4 cantos. E aí, ó, vou aproveitar para fazer essa parte aqui, ó, vincando. Certo? Bom, feito isso, eu vou aplicar a cola em cada bordinha dessa pra gente colar. Dando aqui prioridade aos cantinhos. E venho com a ajuda da dobradeira para fazer esse detalhe aqui, ó. Principalmente dando uma atenção especial a essas orelhinhas. O que são as orelhinhas? São esse acabamento aqui, ó, que a gente vai fazer com bastante cuidado, certo? Pra ficar com acabamento. Nessa parte aqui da coifa, eu não preciso forçar a colagem, tá, gente? Porque ela vai acabar aderindo. Eu faço só nessa parte superficial mesmo.
Então, eu venho e aqui também, ó. Essa parte, ó. Toda essa extensão. Só desço com pouca dobradeira com a espátula e capricho nesse cantinho que eu chamo de orelhinha. Feito isso, não tem segredo. A gente vai vir aqui e vai passar a cola para fechar, né, essas laterais. E olha só, eu já crio uma estrutura aqui. Mesma coisa aqui. E olha só que gracinha que já fica. Daí eu vou fazer a guarda, que é essa parte interna. Então eu vou cortar o papel aqui por 15,5, né? Pra gente ter sempre meio centímetro menor do que a altura. Então, se a minha peça tem 16, eu vou cortar por 15,5. E aqui eu vou manter por 27. Por 27. Então, eu vou pegar esse meu outro papel. Vou considerar 15,5 de altura. E eu vou considerar 27,2, que eu acho que esses 2 milímetros vai dar um acabamento melhor. Vamos ver. Isso mesmo, ó. Agora sim, eu vou passar cola em todo esse papel. E vou colar lá na minha caixinha. Eu vou pegar 2 capinhas aqui. E vou alinhar aqui. Sempre deixando mais ou menos a mesma medida, tá? Então, às vezes é necessário mexer com o papel. O importante é sempre colocar uma quantidade de cola que eu consiga movimentar o meu papel. Então, percebam, da primeira vez ele não ficou muito ajustado, mas com a quantidade certa de cola, eu consigo ter um tempo de movimentação. Então, eu vou passar aqui essa base toda.
E aqui eu vou com ele, ó, deitado, pra forçar essa coifa, tá? Devagarzinho. Vou marcar bem essa parte superior aqui, que é o fundo, né, da minha borda. Então, deixo bem vincadinho. Ó, e aqui eu faço sempre deitado, para proteger bem aqui a minha estrutura, certo? Projeto todo revestido, ó, sem bolinhas. E aí a gente vai criar o quê? A gente vai criar a altura desse projeto. Por que altura? Porque a gente vai simular uma caixa livre. Então, é como se eu fizesse aqui, ó, uma bordinha e ele ficasse assim, ó, fechadinho. Olha que interessante que vai ficar essa peça. Então, para isso, a gente vai precisar das sanfoninhas. 2 sanfoninhas vão ter 16 de altura, que é a altura do meu projeto. E 2 sanfoninhas vai ter 11 de altura, né? Mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Depois a gente vai encaixar essa sanfoninha assim para criar a altura. Então eu já deixei 2 adiantadas aqui, mas vou construir aqui com vocês uma de cada para ficar bem fixado. Então para isso eu vou precisar de 4 folhas, na verdade, de papel craft, ou enfim, algum papel que vocês tenham aí. 2 eu já usei aqui e 2 eu vou deixar aqui. Então, eu vou cortar a largura aqui na minha refiladora. Uma eu vou cortar com 16. Certo? E a outra eu vou cortar com 11. Então, já fiz uma de cada. E vou fazer agora com vocês aqui mais uma de cada. Como é que eu vou fazer? Nessa refiladora, eu vou utilizar agora o vinco e vou utilizar na polegada. Só para testar também com vocês aí a outra funcionalidade dela. Então, a polegada, ó, eu vou vincar de 1 em 1 polegada, tá? Cada polegada tem em torno aí de 2 centímetros, 0,6, tá? Não é muito preciso. Mas se vocês quiserem fazer de 3 em 3, de 2 em 2, 2,5 por 2,5, também vai dar adequação do projeto de vocês, tá? Então, eu vou utilizar a polegada como a nível de conhecimento. Então, aqui embaixo, ó, na parte inferior dela, a gente vai fazer em polegada. Então, como que eu vou fazer? Vou usar o meu vinco. Na ausência da refiladora, como eu falei, vocês podem medir e vincar com um boleador pequeno. Podem vincar com um avesso de fundo de uma tesoura, né? Ou a parte de trás de uma tesoura. Uma caneta que não tenha mais tinta. Faz o movimento de ir e vir. E eu vou fazer essa faixa inteira, em ambas as faixas. Vou fazer do 1 até o 11, se eu não me engano, que é o que cabe aqui nessa folha. Ó. Então, de 1 em 1 polegada. 10. Na realidade, quando chega no 11, para deixar bem certinho a minha sanfona, eu corto, ó. Tá? Então, ela fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas vincadas. Perfeito? E aí, eu vou simplesmente replicar o mesmo aqui, tá? Enquanto eu faço isso, é claro, vou chamar um pouquinho dos nossos comerciais para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente tem aqui disponível no Ateliê Arte Coisas.
Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decoupage ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Corre lá! Muita coisa legal, né? Bom, feito o vinco, ó, a gente vai fazer somente as dobras. E daí eu vou vir aqui, ó, e vou reforçar. E aí sim a gente vai para a montagem. Então eu vou pegar minha cola branca aqui e a gente vai fazer o encaixe aqui. Então, ó, é como se eu fizesse uma engrenagem aqui, né? Como se eu encaixasse cada partezinha em uma. Ó. E ela mesmo já travasse, ó. É claro que a gente vai reforçar com a cola, mas ela já tem um encaixe natural. E aí, como a gente vai fazer essa colagem? Eu vou vir e vou passar cola no quadradinho. Então, vou deixar bem encaixado para ficar com um acabamento bonito. Vou colar na parte de baixo e na parte de cima. Sempre me preocupando em deixar os cantinhos bem certinhos, tá? Mais certinhos possíveis. Então, coloquei essa coluna maior, coloquei essa parte, aí vou vir aqui com essa parte também. E vou fazer a mesma coisa, ó, encaixar cada dentinho em cada grade. E vou me preocupar também em deixar, ó, o acabamento de ponta igual, aqui e aqui. E aqui embaixo, aqui embaixo. Pra ele ficar mais coordenado. Então, aqui é a mesma coisa, encaixa bem. Põe um pouquinho de cola. E força a dobradeira. E agora, por último, eu vou encaixar essa parte também em cada gradinha, tá?
um jeitinho a gente vai fazendo ele prender. Como eu falei, funciona como uma engrenagem, né? Então, é só ir achando os dentinhos corretos. E aí aqui ele cria esse nicho pra gente colocar trufas, bombons, uma joia, sabonete, até mesmo frasquinhos, né, com perfume. E como eu falei, a largura vai manter do tamanho que você precisar. Então, se eu preciso de mais espaço, eu posso diminuir a altura das minhas colunas. Então, ó, vou esperar secar, para depois sim eu dar uma movimentada aqui e deixar ele um pouquinho mais cheinho, né? Vou deixando ele mais soltinho, para ele servir, ó, aqui como a nossa altura de caixa-livro. Certo? Olha que graça que fica. Para dar um acabamento aqui, a gente vai também utilizar alguns retalhos. Então, eu vou usar faixinhas deixa eu confirmar aqui com vocês. 2 centímetros já é suficiente. Vou cortar 2 faixinhas. Por 15,5. Então, vou cortar uma por 15,5 e uma por 10,5. Depois, em outra faixa de 2 centímetros, mais uma de 15,5 e mais uma de 10,5. Só para dar um acabamento melhor nessa nossa altura. Também não precisa se preocupar. Vou passar cola em tudo para ficar bem fixo. E depois, mesmo que agora ainda amassar um pouquinho, depois a gente muda isso. Então, ó. Vou passar aqui. A gente vem. Já vou escolher o lado que eu acho mais bonitinho. Vamos ver o lado que ficou mais certinho, acho que foi esse aqui. E aí eu vou colar em sentido horário.
E por último, essa última faixinha aqui. Deixa eu trocar de capinha para não correr o risco de pegar papel. Aqui é onde eu já tenho apoiado, tá? Vou alinhar aqui um lado. E depois eu consigo até colocar um detalhe em algum cantinho. Então, ó, aqui a gente vai depois devagarzinho, de fato, abrindo essa altura, ó, com a ajuda da dobradeira mesmo, ou com os nossos próprios dedinhos, para deixar mais alto essa sanfona, né? Mais solta, vamos dizer, essa sanfona. Vai ficar mais altinha, proporcional ali à altura que a gente criou. A gente só faz isso quando ela estiver pronta mesmo, porque antes disso nem adianta. Então, vai ficar altinha e proporcional à nossa caixinha livro aqui. Antes de aplicar ela aqui, para dar o acabamento final, o que eu vou fazer? Eu vou envernizar a parte de fora, tá? Que é para realmente ficar protegida. Então, eu vou começando aqui, vou só forçar essa colagem também por fora, eu só fiz por dentro essa parte, né? Então, eu vou passar o verniz acrílico. Eu vou passar de 2 a 3 camadas, que é para impermeabilizar bem, principalmente, né, porque é uma cor clarinha para não sujar. Verniz acrílico brilhante, tá? Para qualquer tipo de manualidades aqui da Acrylex. Vou aplicar também com o rolinho, que eu acho que é a maneira mais fácil. E vou acelerar no secador. Por dentro, para não ter problema de fixar a nossa altura aqui, eu vou deixar sem verniz. Mas por fora, eu vou aplicar aqui para deixar bem protegido, tá? Essa estrutura. Então, ó, vou passar, não tem segredo, né? Vou passar aqui. Vou acelerar no secador pra gente ganhar tempo. Mas caso você não tenha, pode deixar secar naturalmente. Lembrar, claro, que todos esses produtos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física, fica aqui em Santo André, quanto no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Então, enquanto eu seco e aplico mais camadinhas, eu vou convidar vocês para conhecerem mais um pouquinho do Ateliê de Coisas. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. E agora, a gente vai finalizar então colando aqui. Então, ó, agora generosidade. Está bem passadinho essa parte aqui. Posso até dar uma ajustada com o meu rolinho de cola. Para pegar bem nas pontas. E vou simplesmente encaixar na minha caixinha.
E vou pegar bem aqui a dobradeira para fazer reforçar essa parte da colagem na última camadinha aqui. Ó só, que mimo. E claro, a gente pode fazer uma decoração, a gente pode pensar em várias composições. Mas, por hora, eu pensei numa fita com um laço. Pra gente finalizar de uma maneira também que atenda a diversos contextos. Vou tirar um pouco aqui a medida. Pensei em fazer aquele laço que a gente cruza aqui. Laça nosso, vamos chamar de caixa-livro. Tentando deixar a fita reta em todas as cruzadas, né? Assim, na medida que for possível, claro. Gente, fita e laço não tem segredo, tá? É organização de ladinhos de fita. Nem sempre mesmo a fita fica certa, a gente precisa ir coordenando. Na primeira, eu sempre costumo cortar um pouquinho maior, pra gente ter uma noção. Eu gosto de laço exagerado. Ó. Fica com o importante é deixar alinhadinho, né? Retinho. Com aqui o nosso livrinho. É claro que quando a gente tem algo dentro, ele vai ficar mais altinho, né? Essa é a ideia da de todo o nossa sanfona. E aqui eu venho e diminuo um pouco esse excesso. Não muito, mas posso diminuir um pouco. E olha que charme que fica. E aí, gostaram? Bom, eu espero que sim. E o meu convite fica para semana que vem. Um novo programa e um novo passo a passo preparado para vocês. E é claro, lembrar que todos os materiais vocês encontram aqui na Ateliê de Coisas. Ou na nossa loja física ou no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Um super beijo e até breve!